Então aqui temos a capa do jornal, como mostrado anteriormente. Aqui na página 2 e 3, há um livro aqui dentro, é o seguinte. A crônica da página 2 e 3 é uma releitura que eu fiz de um texto que eu escrevi há 14 anos, chamado Família é um Porre, que está presente neste livro, Muito Humano Demais, que é o meu livro de estreia, meu livro experimental. E eu faço uma releitura deste texto a partir de uma palestra e de um livro que eu li do escritor norueguês Karl Ove Knausgaard, um texto bem interessante chamado Família é Mesmo um Porre. Aqui na página 4 nós temos a nossa já consagrada página de críticas e impressões dos leitores do jornal, comentários sobre artigos das edições anteriores. A página 5 é uma carta ao leitor e o expediente é uma página mais formal que mostra, na verdade, a apresentação do jornal. Na página 6 nós temos aqui a coluna do professor José Maurício de Carvalho, do filósofo José Maurício de Carvalho, apresentando o livro de sua autoria sobre o filósofo Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, sendo o professor José Maurício um dos maiores estudiosos deste filósofo espanhol na América Ibérica. Aqui na página 7 nós temos o Davis Lopes, de Recife, com a sua crônica O Mundo é das Mulheres. Acredito que as mulheres irão gostar bastante deste artigo, achei muito interessante. Na página 8, o Dr. Luiz Ricardo Caldeira Albanese fala sobre memórias e reflexões, como eram o estudo numa escola estadual na década de 1970, um texto muito interessante que mostra um pouco a diferença entre a rigidez daquele período e certa licenciosidade nos dias atuais, um texto bem interessante. Na página 9 nós temos os informes do agente literário com o livro Corda sobre o Abismo, de minha autoria, que foi inscrito no Prêmio Jabuti, o livro A Guia, da nossa agenciada Evane Campos, que será publicado pelo GIS Editorial de São Paulo, uma das maiores editoras no ramo de literatura infantil, fantástica, quer dizer, literatura juvenil, né? Uma literatura mais para jovens, muito interessante. Na página 10, nós temos o artigo de opinião do Felipe Melo, Não Quero Saber. Eu até concordo com muito dos seus pontos de vista, selecionamos um pensamento aqui dele, que eu quero transcrever aqui. Abre aspas. Com o volume de coisas para se saber hoje, escolher o que gera algum impacto direto na própria vida é uma obrigação de qualquer sujeito minimamente comprometido consigo. Bastante interessante. Na página 11, na página 12 e na página 13, nós temos a nossa seção de pensamentos e reflexões à luz de críticas, esclarecimentos e questões levantadas por grandes pensadores ao longo da história da humanidade e que encontram eco ainda na nossa contemporaneidade. E também, claro, com muito bom humor. Bom humor é fundamental. Na página 14 e na página 15, nós temos a coluna Felipe Melo pelo Mundo. E a cidade escolhida por ele desta vez é uma cidadezinha dos Estados Unidos, do estado do Colorado, fica próximo a Denver, chamado Boulder. Muito interessante o modo de vida, o modo de se portar, enfim, o modo cultural do norte-americano. Bem interessante o seu texto. Na página 15, ou 16 e 17, aliás,
tem a cobertura escrita da 14ª Flip, a matéria que é de minha autoria, relatando todo o caldo cultural ocorrido em Paraty no mês passado. Na página 18, nós temos a crônica da Elizabeth Rodrigues Chaves, O Bêbado e Seus Sonhos, que narra uma história de um bêbado que está dormindo em uma igreja. Bem interessante. Na página 19, os bastidores desta coluna, que foi muito interessante, desta crônica, As Hemorroidas de Tio Belmiro. Então, Fernando Barros de Assis, depois do envio do seu texto, de um modo até bastante pudico, pediu para que a edição retirasse 2 ou 3 termos, e eu, como editor, assumi o risco de manter na íntegra por acreditar que, do modo como foi escrito, além de muito engraçado, um caso bem coloquial, bem corriqueiro, achei a crônica dele muito humana, enfim, muito interessante, muito divertida. Então, o assunto é um pouco delicado, principalmente para quem sofre de hemorroidas, mas espero que vocês se compadeçam do tio Belmiro. Na página 20, nós temos a Vicência, a nossa colunista de Fortaleza, falando sobre lendas, sobre lua, a relação que isto tem, por exemplo, com o folclore brasileiro, e uma crônica bem interessante que mostra um pouco, além do folclore, o modo de ver, de pensar e de sentir, um texto bastante poético, bem interessante para viajar mesmo com o luar. Temos uma participação especial de uma poeta do Rio de Janeiro, chamada Manu Aquino. Ela escreve poesia em forma de prosa. Foi um prazer publicar o primeiro texto dela, fiquei bastante feliz. Tomara que ela continue conosco, participando, muito interessante. Na página 22, nós temos uma crítica literária da Natasha Henneman, que me brindou com uma análise crítica do meu livro Perfume de Mulher. Ela publicou no blog dela, pela excelência, eu fiz questão de publicar também no jornal. É um texto bem crítico, tem alguns pontos que ela não gostou, eu achei assim uma dialética super interessante, gostei muito do depoimento dela. Na página 23, há as indicações sobre uma peça teatral do Jean-Paul Sartre, chamado As Moscas, As Intrépidas Aventuras de um Jovem Executivo, que é um livro em quadrinhos, muito interessante, gostoso de ler, uma literatura diferente até do meu habitual. Para filme, eu escolhi indicar o filme Boyhood, que foi um filme que levou 12 anos para ser gravado. Boyhood, da infância à juventude. Um filme que tem 3 horas de duração, um filme bastante interessante, elenca várias coisas familiares. E fechando o nosso jornal, a página 24, a nossa Mariana de Recife com Falésias de Beberibe. Ela está fazendo um passeio com um cenário muito interessante do Ceará, próximo a Fortaleza, o município de Beberibe. Nos contam aqui algumas curiosidades e, enfim, estas são as 24 páginas do jornal Conhece-te a Ti Mesmo.